Bom dia. Oxi, oxi. Ah, tá indo. Bom dia, sucesso com você, ó. Se não tiver sucesso, boas energias que o sucesso vem. Segura com força. O último de pijama com verô da semana. Por quê? Um resfriado. Então só vai ter hoje. Depois a gente volta semana que vem. Hoje a gente vai falar de como o que você tem que analisar no planejamento tributário. Às vezes a gente escuta falar de planejamento tributário e não consegue visualizar muito bem o que é que de fato significa. Então eu vou te mostrar o que se analisa na prática. Beleza? Lembrando que o diver... Aqui, deixa eu só... Aqui. Então só vai ter hoje. Depois a gente volta. Confirmar. Pronto, se eu tô aparecendo. Tô. A Márcia. Bom dia, Márcia. Sou maravilhosa. Então, bora lá, ó. Meu nome é Verônica Magalhães, eu sou advogada, contadora. Eu sou tributarista há 17 anos. Não se engane com essa minha cara de chafre. Quer dizer, eu acho que eu tenho cara de chafre, né? Não sei. O povo diz. Ai, 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 ai. Eu tenho 42 anos. Dos 42, 17, eu sou tributarista. Tá bom? Esse programa chama de Pijama com Verô é de propósito, porque eu tô de pijama de verdade, você acredita? E não bastasse estar de pijama, eu tô com a coberta nas costas, é isso mesmo, você não está vendo coisa. E eu tô assim porque eu moro em uma pousada, eu tenho uma pousada que se chama Recanto da Pantera, fica aqui em Cunha, minha pousada fica na zona rural, eu moro na zona rural, você acredita? Então aqui é frio. Se aí onde você tá é frio, aqui é muito mais. E também eu decidi fazer de pijama para você ver, para você ter certeza, para você enxergar que o tributário, ele pode sim ser leve. Você pode aprender de um jeito leve, tomando o seu café, inclusive de pijama também. É isso. Eu aprendi do jeito pesado, mas eu quero ensinar do jeito leve, tá bom? Então vocês vão ver aqui eu falando de tributário de um jeito simples, leve e principalmente sem frescura. Certo? A primeira parte do de, deixa eu falar o tema de hoje, eu vou falar de o que a gente analisa para fazer planejamento tributário na prática, sem teoria, o que você tem que buscar descobrir. E na segunda parte a gente abre o valor econômico para ver as notícias tributárias do dia, então você já sai daqui, ó, informado, informada. Tá bom? A primeira parte a gente vai falar de planejamento, beleza? Da parte prática. E aí eu quero traduzir para você o que é esse tal planejamento tributário, inclusive para te ajudar a traduzir para o cliente, porque tem um cliente que viaja na batatinha. Oi, Renata, bom dia, maravilhosa. Márcia, maravilhosa. Tá bom? Então, se você souber o que é planejamento de um jeito simples, didático, você vai conseguir tratar para o seu cliente. Gente, pense na sua vida. Vamos pensar no termo planejamento tributário. Então, olha as palavras: planejamento. Então, planejar alguma coisa, não é zerar tributo, gente. Isso é impossível. Não é? Planejar alguma coisa nem sempre vai significar que vai pagar menos necessariamente. Olha, você começa a live falando isso, pelo amor de Deus. Pensa na sua vida financeira. Como que você planeja o pagamento dos seus boletos? Eu planejo direitinho o pagamento dos meus boletos. Bem certinho. Eu sempre fui chata com o pagamento das minhas contas. E nem por isso, nem por isso, todos os meses eu consigo pagar menos boletos. Tem boletos, gente, que não tem como você evitar. Faz parte da vida. Eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar duas internets. Uma internet
para os hóspedes e uma reserva para mim, que é a internet do Starlink. Beleza? Mas, contando que levando em consideração que eu planejo os meus boletos, eu evito riscos. Eu evito de pagar o mesmo boleto 2 vezes, porque eu sei direitinho o que eu pago. Eu sei exatamente se eu estou pagando muita luz ou pouca luz. Eu sei exatamente os efeitos financeiros dos meus boletos na minha vida, tá bom? Por que eu estou te falando isso? Porque muitas das vezes tem cliente que chega em você e fala assim, eu quero fazer um planejamento tributário. Aí ele pensa assim, nossa, o tributo, o imposto que eu pago vai zerar, vai quase zerar, no mínimo. Nossa, eu acho que se eu fizer um planejamento tributário, eu vou ter uma redução de 50% do meu imposto. E não é assim que funciona se você estiver fazendo dentro da lei as coisas. Tá bom? Você tem que deixar claro para o seu cliente que pagar menos tributo é uma beleza, mas evitar riscos também. Deixa eu dar um exemplo prático para não ficar só na teoria. Ó, tem um monte de cliente que eles fazem o seguinte. Eles são do Simples Nacional, não é? E para estar no Simples Nacional, o máximo que você pode vender por ano é 4 milhões e 800 reais. Muito bem. Aí, o empresário, muito inteligentemente, quando ele está quase estourando este limite, ele abre um outro CNPJ, no nome da mãe, no nome da sogra, no nome do periquito. Tem empresas com 5 CNPJs, 6 CNPJs, fazem isso no Simples Nacional, fazem isso também no lucro presumido e aquele monte de CNPJ aberto para pagar menos imposto, porque daí ele paga no Simples em todas essas empresas. Isso é um baita risco. Eu vou tratar de uma notícia na semana que vem, recentíssima, onde a Receita tratou exatamente dessa prática. A Receita está apertando o cerco. Mas deixa eu continuar o raciocínio. Que planejamento tributário você conseguiria fazer para este cliente de modo que ele pagasse menos imposto do que ele paga fazendo isso, tendo 10 CNPJs, 5 CNPJs? Não tem como. Porque o correto é ele ter um único CNPJ, porque esses CNPJs são de fachada. E quando ele tiver um único CNPJ, ele vai ter que ir para o lucro presumido. E no lucro presumido ele vai pagar mais imposto. Você percebe? Só que, fazendo isso, esse seu cliente evita riscos. Que riscos que você tem que falar para ele, cliente? Por enquanto está funcionando você ter 5 CNPJs, não está? Está. Não vai ser assim por muito tempo. Por quê? A Receita Federal cruza informações. Não, mas eu coloquei os outros CNPJs no nome da minha sogra. A Receita Federal cruza que você é parente da sua sogra. Não, coloquei o nome do meu sobrinho. A Receita Federal cruza. Sempre vai ter coisas para cruzar, dinheiro de caixa de uma empresa que vai para outra. Gente, a Receita Federal está apertando o cerco cada vez mais. E quando a Receita Federal pegar uma estrutura dessa, sabe o que vai acontecer com esse cliente? A Receita Federal vai recalcular o imposto dele, como se ele fosse do lucro presumido, vai cobrar dos últimos 5 anos esse recálculo com juros Selic, que não é barato, com multa de 75% e mais 75% não, de 150%, porque vai ser configurada a fraude. Agora a multa da fraude está limitada a 100%, tá? Então, vamos refazer a frase. Com multa de 100%, que é bastante coisa, ou seja, 100%, vai dobrar. Não vale a pena esse risco. Percebe, gente? Então, eu preciso muito que você tenha claro na sua mente isso que eu estou falando, para você ter segurança o suficiente para falar para o seu cliente que não existem milagres muitas das vezes, tá? Muitas das vezes, como o que ele faz hoje em dia é ter CNPJ de fachada, é não emitir nota fiscal, por exemplo.
Tem um monte de empresa que não emite nota fiscal. Restaurante é mestre para fazer isso. Restaurante não emite nota fiscal. Empresa de serviços não emitem nota fiscal. Beleza? Isso não é planejamento tributário. Ele está sonegando imposto. Nada do que você fizer dentro da lei vai economizar mais imposto do que sonegar. Percebe? Então você tem que ter isso. Olha, gente. Olha, deu errado a minha live aqui no Instagram. Espera aí, aguenta seu coração. Gente, parou total aqui. Espera aí que eu tô vendo porque a minha live do Instagram parou do nada. Do nada, do nada. Sabe de uma coisa? Eu vou desencanar do Instagram, depois eu me justifico lá. Vou ficar só aqui mesmo. Porque deu pau aqui de vez. Bom, olha o que a Márcia tá falando. Verô, tem muito empresário com medo de sair do MEI por conta da oscilação de faturamento e aumento de impostos. Verônica, nem toda empresa dá para fazer um planejamento tributário, certo? No escritório temos uma serraria que é lucro real e ninguém sabe o que fazer. A Márcia, vamos ver a Márcia primeiro. Muito empresário com medo de sair do MEI. Exatamente. Porque no MEI você paga só os R$ 80 por mês, não é? Acho que é R$ 80 que tá. A empresa uma dos CNPJs aqui da minha casa, meu marido tem um, que tá no MEI ainda. Os outros não. Então o MEI não quer sair disso porque não quer... tem medo de não dar conta de pagar. Concordo, é isso mesmo. E a Renata falando, nem toda empresa dá para fazer planejamento tributário. Tem uma do lucro real aqui que ninguém sabe o que fazer. É uma pergunta, né? E a minha resposta é sim e não, certo? Nem toda empresa vai dar para você economizar imposto fazendo planejamento tributário. Mas toda empresa você pode melhorar alguma coisa, melhorar algum procedimento, melhorar algum processo para você evitar risco, tá bom? Mas nem sempre vai reduzir imposto necessariamente. É um fato. Então, o seu cliente tem que estar ciente disso. Beleza? Por que eu digo que toda empresa sempre tem alguma coisa para fazer? Gente, vamos pensar na sua vida, tá? Vocês reparam que eu falo muito de mentalidade, pensa em você como ser humano? O que é uma empresa? É um conjunto de seres humanos gerindo um negócio. Se for uma empresa pequena, são poucos seres humanos gerindo esse negócio. Que empresa que vocês conhecem que esteja tudo redondinho? Eu não conheço. Então, sempre dá para você melhorar alguma coisa, tá? Por isso que eu digo que o planejamento tributário, agora vamos pro passo a passo que eu coloquei aqui, ó. Ele começa, o primeiro passo que ele começa é você puxando a capivara do seu cliente. O que é puxar a capivara? De onde eu vim, puxar a capivara significa que você vai ver o passado dessa pessoa, se ela já fez alguma coisa errada. E no jargão policial, puxar a capivara é puxar a ficha criminal. Tá bom? E puxar a capivara do seu cliente é o primeiro passo para você planejar, ajudar ele a planejar a vida tributária. Então, o que você tem que saber? Quem são os sócios dessa empresa? Eles têm um perfil arrojado ou um perfil conservador? Porque tem cliente que ele... Tem cliente que está na ilegalidade mesmo. Tem cliente que está ali, ó, em cima do muro. E tem cliente que é bem certinho. Beleza? Você tem que saber com quem você está lidando. Senão, nada do que você oferecer vai fazer sentido para esse empresário. Se você estiver lidando com um empresário que sonega, você vai ter que focar
no risco que ele está correndo. Você vai ter que mostrar para ele outros casos de empresas que a Receita pegou. Eu tô para pegar minha água, peraí. Você vai ter que mostrar para esse empresário que com a reforma tributária vai ser praticamente impossível sonegar. Porque não vai mais dar para comprar e nem vender sem nota. Percebe? Então, o seu discurso muda. Se você estiver falando com um empresário conservador, qual que é uma objeção quando vai fazer planejamento tributário? Não, mas se eu já vou explicar exemplos de planejamento tributário, tá? Mas se eu for pegar esse dinheiro, esse imposto que eu paguei a maior aqui, eu vou chamar a atenção do fisco. Tem empresário que pensa isso. Você fala para ele, meu filho, fique em paz, o fisco já sabe até a cor da sua cueca. Não vai ser você recuperar o que você pagou a maior que vai fazer o fisco ir atrás de você. Essas frases, eu sei que elas são fortes, mas se você tiver intimidade com o cliente, eu uso com o cliente também. Olha, é tudo cruzado já, fica tranquilo. Não vai ser você recuperar o que você de fato pagou a maior que vai fazer o fisco vir atrás de você. Já é cruzado, beleza? Então, a pesquisar a pessoa do sócio é o primeiro caminho andado, tá bom? E o próximo passo é você entender a empresa. Qual que é o modelo de negócio da empresa? Percebe que aqui que eu não falei de norma tributária ainda? Você só está conhecendo a empresa. O que a empresa de fato faz? Ela compra e revende? Ela compra e aluga? Ela fabrica? Ou ela não faz nada? Ela só faz intermediação de alguma coisa? Percebe? Você tem que entender o modelo de negócios. Essa empresa compra de quem? Essa empresa vende para quem? Ela compra de empresas do Simples Nacional e ela vende para que tipo de empresa? Quem é o cliente dela? Como que essa empresa funciona? Tem filiais? Não tem? Você tem que saber tudo dessa empresa, o modelo operacional dessa empresa. Esses dias mesmo, na mentoria que eu faço com os meus alunos, na formação tributarista 10X, veio um aluno e falou que a esposa dele tá montando uma empresa. A esposa não, era um cliente, eu não lembro quem era a pessoa, tá? E ela ia fazer um tal de dropshipping. Eu falei, cara, eu já ouvi falar, mas não entendo esse negócio, como é? Parece que eu vendo uma mercadoria, mas eu nem tenho em estoque. Quando eu vender, eu compro de alguém e depois eu revendo. Como que eu vou fazer? Qual é a base de cálculo do imposto? Ele disse que seria uma empresa no Simples Nacional. É o valor da mercadoria que eu vendi? Falei, cara, de verdade. E ele também não soube explicar tão bem o modelo de negócio de dropshipping. Eu nem pesquisei depois. Mas eu falei assim, olha, eu não tenho uma resposta para te dar, porque eu não compreendi 100% qual é o modelo de negócios. Mas, pensa comigo, se essa mercadoria que a empresa está vendendo, ela nunca esteve no estoque, a empresa que vai vender essa mercadoria não comprou essa mercadoria, não colocou no estoque. Então, a receita dessa empresa que está vendendo, na minha cabeça, não é o valor cheio da mercadoria, mas sim a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Nem sei se a palavra certa é compra. Na verdade, o que essa empresa está fazendo é uma intermediação, não é uma venda. Percebe? Então, você tem que saber o modelo de negócio do cliente. Se for uma intermediação, nem vai ter ICMS, vai ser outro tributo. Então, o primeiro passo, você tem que entender bem direitinho mesmo, como que essa empresa funciona. É assim que começa o planejamento tributário, não é decorando as regras tributárias, tá? Esse é o primeiro passo. Quem gosta de anotar, esse é o primeiro passo do planejamento tributário. Beleza? Bom,
Conhece o cliente? Conhece como que a empresa funciona? Aí você vai ter que pensar, o que é que eu posso fazer dentro da lei para que essa empresa pague menos tributos? Isso que é o planejamento tributário. O que é que eu posso fazer dentro da lei para que essa empresa pague menos tributos? Então, aí começam as várias possibilidades de planejamento tributário. A mais famosa de todas é você analisar se o regime tributário dessa empresa está valendo a pena mesmo ou não. Quais são os 3 regimes tributários? O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Eu já vou te dar uma dica aqui para você saber, sem fazer conta, só na conversa com o empresário, qual desses vale a pena. Pensa aqui comigo, ó. Raciocina, quero que você pense, não decora, pensa. O que é o regime tributário do Simples Nacional? O que ele tem de vantagem, de grande vantagem? Primeiro, que você paga 8 tributos com uma guia só. Você paga o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI, contribuição social, imposto de renda e a contribuição patronal. Então, você paga todos esses tributos com uma única guia no final do mês. E qual que é a base de cálculo para você pagar esses outros 8 tributos com uma guia só? É a receita da empresa. Então, percebe que no Simples você não precisa ficar fazendo o controle das suas compras, porque o que importa é só a sua receita. Então, a primeira grande vantagem é que é mais fácil de recolher o tributo. Em vez de eu recolher cada um separado, eu recolho de uma vez só. Outra grande vantagem, a contribuição patronal está dentro dessa guia do Simples. Gente, dependendo da empresa, tá? Dependendo da atividade dessa empresa. Porque se ela tiver tem alguns anexos do Simples Nacional que a contribuição patronal está fora. Então, você tem que pensar. Mas, o grosso modo, serviços, comércio, indústria, maior parte deles, a contribuição patronal você vai pagar dentro do Simples Nacional. E qual é a grande vantagem disso? Se uma empresa que estiver fora do Simples, a folha de salários, que é a base de cálculo da contribuição patronal, em cima dessa folha de salários, ela vai pagar mais ou menos 28%. Por que 28%? É 20% da contribuição patronal, 5, alguma coisa daquela contribuição para terceiros, que é o SESC, o SESI, o SENAI. Aí tem aquele risco de acidente do trabalho, que vai de 1 a 3%. Somando tudo isso, pode dar uns 28 e uns quebradinhos em cima da folha de salários. Então, para uma empresa que tem a folha de salários alta, estar no Simples é uma grande vantagem. Percebe? Porque ela não vai pagar os 28%. Vai pagar tudo ali dentro de uma guia só. Percebe? Tá bom? Então, você já sabe que, então, se uma empresa tem a folha de salários alta e ela não consegue fazer muitos controles do que ela compra e do que ela vende, o Simples Nacional é sim o melhor regime. E agora, se a empresa já estourou o limite do Simples Nacional, você está ajudando um cliente que era desses sonegadores, que tinha 5 CNPJs separados para não estourar o limite do Simples. Ele vai ter 2 opções, ou lucro real ou lucro presumido. Qual que é o X da questão para um ou para outro? Sem você precisar pensar muito. Por enquanto, você nem precisou pegar uma planilha, nem nada. Olha só. Vamos pensar nas expressões. Lucro real, lucro presumido. Lucro, as duas têm lucro. Significa, então, que
Lucro é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Nos dois regimes, os outros tributos você vai ter que pagar separado. Vai ter que pagar o PIS e COFINS, vai ter que pagar o ICMS separado. Se for ISS, vai ter que pagar o ISS separado. Tudo bonitinho, nos dois regimes. Mas agora vamos pensar no imposto de renda e na contribuição social. A base de cálculo dos dois é o lucro. Em um deles é o lucro presumido. O que é presumido? O fisco fala assim: olha, eu não tenho tempo para fiscalizar 100% das empresas, não. Dá muito trabalho. Então, ao invés de eu ficar vendo qual que é o lucro verdadeiro, eu vou presumir. Você é uma empresa de serviços? É. Então, de tudo que você vende, se você vendeu 100 mil reais, 32 mil é lucro. 32% é lucro. Esses 32% é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. É isso que é o lucro presumido. Agora, se você for uma indústria, aí essa base de cálculo não vai ser 8%, não vai ser 32% de tudo que você vende. Vai ser 8%. Então, 8% de tudo que você vende é a base de cálculo do imposto de renda. Para a contribuição social vai ser 12%, porque você é uma indústria. Saca? Mas vamos ficar no de serviços, que é para não confundir. Isso é o lucro presumido. E o lucro real? O real é de verdade, gente. Lucro nada mais é do que receitas menos despesas. Percebe? Isso é o lucro de verdade. Então, grosso modo, você pergunta assim para o empresário, se ele tiver o mínimo de controle: qual que é a margem de lucro da sua empresa? Por exemplo, a minha pousada, eu sei a margem de lucro dela. É entre 28% e 30%. Tá bom? É uma margem de lucro menor do que 32%, não é? Então, vamos pensar em números. Eu vendi 100 mil reais, eu vendi 100 mil. Se eu for calcular o lucro de verdade que eu tive, sobrou para mim 29 mil. É isso. Sobrou 29 mil para mim. Se eu fosse do lucro real, que não é o caso, é só uma pousada pequena, aconchegante, 29 mil seria a base de cálculo do imposto de renda. Se o imposto de renda for 10%, gente, é só para facilitar a conta, e a minha base de cálculo é 29 mil, eu pagaria de imposto de renda 2.900, não é? Bom, isso seria o lucro real. Agora, se fosse o lucro presumido, no presumido, pouco importa meu lucro verdadeiro. O fisco acha que vendi 100 mil, 32 mil é minha base de cálculo. Quanto que seria meu imposto de renda, então, se eu fosse do lucro presumido? Vendi 100 mil, 32 mil é a base de cálculo. Então, a minha base de cálculo seria 32 mil, o imposto é 10%, então 3.200 de imposto de renda. Saca? Bom dia, Fernando. Então, você já percebeu que se o seu cliente tiver uma margem de lucro maior do que os 32%, vale a pena ele estar no presumido. Vamos dar um outro exemplo. Continuando nesse mesmo exemplo da minha pousada. Vamos supor que a minha margem de lucro fosse de 50%. A minha margem de lucro verdadeira. Se eu vendi 100 mil, a minha margem de lucro é 50, então 50 mil é meu lucro. Essa seria a base de cálculo do imposto de renda, então eu pagaria 5 mil. Se fosse 10% a alíquota. Gente, eu sei que não é. É só para facilitar a conta de cabeça. Aguenta seu coração. Se a minha margem de lucro fosse 50 e eu estivesse no lucro real, a base de cálculo seria 50 mil, pagaria 5 mil de imposto. E se eu tivesse no lucro presumido, a minha base de cálculo seria 32 mil e eu pagaria 3.200 de imposto. Percebe, então, que se o seu cliente disser para você que a margem de lucro dele é maior do que os 32%, vale a pena ele estar no presumido. Agora, se a margem de lucro for menor do que 32%, vale a pena ele ir para o real. Vamos mais seguir nesse raciocínio. A gente sabe que geralmente empresas de serviços têm uma margem de lucro maior.
Porque uma empresa de serviços, o maior custo que ela tem é mão de obra, mas ela não gasta muito insumos. O que é um serviço, gente? É o conhecimento que está aqui na sua mente. A minha empresa de consultoria tributária, por exemplo, o que ela tem de... O que eu gasto para prestar os meus serviços é água, é internet, é luz, de vez em quando uma viagem. O valor da minha empresa está no meu conhecimento aqui, ó, de 17 anos como tributarista. Não está em nenhuma máquina. Não está no meu computador. Se meu computador queimar, eu consigo prestar os mesmos serviços. Tá? Então, geralmente, a margem de lucro de uma empresa de serviços é alta. Geralmente, empresas de serviços, talvez faça mais sentido estar no presumido. Agora, indústria. Geralmente, margem de lucro de uma indústria ou de comércio até não é tão alta assim, porque eu vou te falar. Produzir as coisas gasta, porque você tem que comprar matéria-prima, tem que gastar com maquinário, água, luz, funcionário. No final do dia, sobra uma merrequinha para o empresário. Eu vejo um monte de indústria que está no lucro presumido. Não tá, não faz sentido, se a margem de lucro dele é pequenininha. Percebe? Esse é o planejamento tributário mais famoso que tem. Analisar o regime tributário da empresa. Certo? Beleza? Mas fora isso, o que mais que você pode fazer de planejamento tributário? Você vai simular os 3 regimes, não é? Para ver em qual deles o contribuinte paga menos. E uma coisa importante da vida real, isso aqui que eu vou te falar. Às vezes, o lucro real vai valer mais a pena quando você colocar na planilha. Certo? Mas o empresário não tem controles suficiente para ir para o lucro real. O que significa isso? Eu vou traduzir em outras palavras. O lucro real é receita menos despesas. Então, eu tenho que ter documento fiscal de tudo que eu vendo. Mas eu também tenho que ter documento fiscal de tudo que eu compro. E a vida real é que muitos empresários não têm. Eles até têm das vendas, mas das compras não. Tá bom? Então, às vezes, o seu trabalho é muito de educar esse cliente. O cliente, tá vendo como vale a pena você ir para o lucro real? Mas só que você não tem controle das suas coisas. Quando você conseguir arrumar esses controles, você ajuda esse cliente a arrumar os controles, aí sim ele vai para o lucro real, tá? Então, muitas vezes vai ser frustrante mesmo. Na planilha vai valer a pena o real, mas na prática o cliente não tem condições disso. Beleza? Bom, continuando. Eu fiz lá a análise do melhor regime tributário. O que mais que eu faço agora? Eu vou fazer a simulação, né, da carga tributária para cada um dos regimes pelos próximos 5 anos. Significa que você tem que ter a previsão de lucratividade dessa empresa, né? Planejamento tributário não se faz sozinho. A empresa precisa te ajudar, certo? Aí, você tem que mapear quais créditos tributários que essa empresa terá. E a gente já sabe que com a reforma tributária, a tomada de créditos vai mudar drasticamente. Hoje em dia, para uma empresa que está fora do Simples Nacional, a regra para tomar crédito é diferente para o IPI, é diferente para o ICMS e é diferente para o PIS e para a COFINS. Para IPI, você só pode tomar crédito daquilo que é matéria-prima ou material intermediário, só. Mais nada. Para ICMS, você pode tomar crédito de várias coisas, mas, por exemplo, se você comprar uma máquina para sua empresa, você vai ter que tomar esse crédito dividido em 48 parcelas. Se você comprar uma prateleira nova para colocar na sua empresa, isso não dá crédito de ICMS, porque isso é uso e consumo, não vai usar no processo produtivo, saca? Para PIS/COFINS, a regra é outra. Você tem que pensar se aquilo que você está comprando é um insumo ou não do seu processo produtivo. E o que é insumo? Vai depender do negócio. Percebe então que são regras diferentes para tomar crédito? E nem tudo dá direito a crédito. Por exemplo, uma empresa que contrata um escritório de contabilidade. O valor que ela gasta para pagar o escritório de contabilidade não dá direito a crédito hoje em dia. O valor que ela gasta para contratar um advogado para fazer um parecer para ela, hoje em dia, não dá direito a crédito.
Dinheiro que a empresa gasta com publicidade, hoje em dia também não dá direito a crédito. Com a reforma tributária, tudo isso vai dar direito a crédito. E já começa para PIS e COFINS em 2017, ó. Em 2027 já não tem mais PIS e COFINS, vai ser a CBS. Então você tem que pensar tudo que essa empresa compra. Dessas coisas que ela compra, o que é que dá crédito e o que é que não dá. Porque isso vai impactar na sua conta, para você saber o melhor regime tributário. Beleza? Próxima ação que você pode tomar para fazer planejamento tributário. Quais benefícios fiscais que essa empresa tem? Quais benefícios fiscais que ela tem? Quer ver um exemplo? Aqui em São Paulo, restaurantes, por exemplo, que estão fora do Simples Nacional, eles têm a opção de pagar o ICMS por um valor fixo, sem ficar fazendo crédito e débito. Será que no outro estado tem? Quer ver? No meu curso completo, eu tenho uma aula específica que é planejamento tributário para hortifruti. Por quê? Hoje em dia, na maior parte dos estados, vender fruta e legumes é alíquota zero de ICMS, zero. Então, e outra coisa, geralmente hortifruti tem uma folha de salários baixa. Vocês já foram em hortifruti grande? Não estou falando dos muito pequenininhos, dos maiores. É um baita galpãozão com um funcionário, 2. Porque é o tipo de venda que você não precisa ficar alisando o cliente. É só uma pessoa para cobrar, pouca gente. E tem um monte de hortifruti que está no Simples Nacional perdendo dinheiro. Porque no Simples Nacional, eu não falei que são 8 tributos numa guia só? Um desses tributos é o ICMS. E no Simples, se um hortifruti estiver no Simples Nacional, ele vai pagar ICMS dentro da guia DAS dele. Agora, se ele tiver no lucro presumido, ele não paga mais o ICMS, porque daí é zerado. Percebe? Então tem que fazer as contas. Tá? Isso é um benefício fiscal, vender fruta. O fato dele vender fruta, muita gente não sabe disso. Saca? E com a reforma tributária também, alguns setores vão ter benefício fiscal. Setor de educação, setor de medicamentos. Por exemplo, gente, farmácias. Maior parte delas estão no Simples Nacional. Será que vai valer a pena elas continuarem? Porque hoje em dia, o que elas fazem? Elas segregam a receita, né? Elas pegam tudo que elas vendem que teve PIS/COFINS monofásico, que é aquele PIS/COFINS que incidiu lá no começo da cadeia produtiva, e aí elas zeram essa receita no Simples Nacional. Beleza, hoje em dia faz sentido uma farmácia ser do Simples. E depois da reforma? Não vai ter mais PIS/COFINS monofásico, já é 2027. Será que tem sentido uma farmácia ainda ser do Simples Nacional? Sendo que a maior parte dos medicamentos vai ter desconto ou alíquota zerada de IBS e de CBS, se ela tiver no Simples, ela não vai poder aproveitar isso? Olha aí, só de farmácia, você pode fazer um baita planejamento tributário, verificando os benefícios fiscais. Beleza? Deixa eu só ver o comentário da Renata. Já viu o caso de uma indústria que está no Simples? O atacado no real e o varejo no Simples. Simulando o planejamento, vi que a indústria deveria ir para o real, o varejo no presumido e o atacado no real. Caraca! A indústria não tem balanço, não sei nem o que ela está tomando crédito. Típico empresário que não tem controles, né? Triste isso. Gente, tá vendo? Por que eu ensino tributário? Antes da técnica, eu falo de autoconhecimento. E antes de autoconhecimento, dentro de autoconhecimento, aliás, existe as habilidades essenciais para a gente se dar bem. A comunicação, você compreender a outra pessoa, você compreender quais são seus medos, suas ansiedades, para você conseguir, de fato, educar esse empresário. Se a gente não foca nisso, em se autoconhecer, a gente não consegue perceber que muitas das vezes a gente vai para vender algum trabalho para algum empresário e a gente vai com aquela sede de fechar a proposta. Eu quero esse dinheiro, eu quero essa receita. E às vezes a gente esquece que tem que fazer um passinho antes, que é educar esse empresário, né? E educar o empresário, às vezes, vai postergar um pouquinho o fechamento da proposta. Mas, por outro lado, você vai ter como recompensa
esse empresário confiar mais em você. Tá bom, gente? Por isso que eu trato muito de mentalidade, né? De relação ser humano com ser humano. Porque se você quer ajudar o seu cliente no negócio dele, não tem como você fazer isso se você for aquela pessoa que só cospe regra tributária. Não é assim que funciona, tá bom? Renata sempre com os casos legais. Bom, já falei aqui então de um passo para fazer o planejamento, que é verificar se tem benefícios fiscais. Eu falei de 3, né? Ó, escolher o melhor regime. Olha os passinhos que eu falei até aqui. Escolher o melhor regime para o cliente, simular a carga tributária para os próximos 5 anos, mapear todos os créditos tributários disponíveis para saber se isso muda antes e depois da reforma, verificar todos os benefícios fiscais estaduais, federais e municipais, certo? E agora, você vai analisar se esse cliente não tem imposto que ele pagou a maior no passado. Por exemplo, PIS e COFINS monofásico para empresas do Simples Nacional, tomadas de crédito de PIS e COFINS para empresas do lucro real, certo? Será que ela tem algum insumo que ela tá deixando de tomar crédito? Ontem eu dei o exemplo na live de um caso real meu, de uma empresa que fabricava produtos agrícolas e farmacêuticos e ela gastava muito dinheiro pagando empresas para descartar corretamente os resíduos e não tomava crédito disso. Aí a gente viu que tem a solução de consulta da Receita Federal dizendo que pode tomar crédito disso. A gente recuperou mais de 2 milhões com este exemplo, percebe? Tá bom? Então essa é uma análise do passado que você vai fazer daí. Será que essa empresa não pagou tributo a maior? Beleza? Isso a gente, o nome que vocês vão ver na internet disso daí é recuperação tributária, não é isso? Certo? Mas é algo para você fazer para ontem, viu? Já que em 2027 não vai ter mais PIS e COFINS, você tem que levantar os créditos de PIS e COFINS até lá, não falta tanto tempo assim. Beleza, gente? Bom, e por último, você vai ter que ajudar o seu cliente a pensar nos impactos da reforma tributária. Quer ver um exemplo? Empresas do Simples Nacional. O Simples vai continuar existindo depois da reforma? Vai. Bonitinho. Vai continuar existindo bonitinho. Só que, se uma empresa do Simples Nacional vende para uma empresa grande, uma empresa do lucro real, essa empresa do Simples Nacional só vai passar crédito dessas vendas naquele quantidade bem pequenininha que ela pagou dentro da guia DAS. Beleza? Se essa empresa... Eu dou um exemplo, deixa eu dar um exemplo mais didático, tá? Esse cobertor que eu tô aqui pendurado no meu pescoço. Vamos imaginar que o preço dele é R$300. E 2 fornecedores estão tentando me vender esse cobertor, o preço dos 2 fornecedores é R$300. Que bonitinho. Mas um dos fornecedores fala assim para mim: é R$300, mas eu vou te dar um crédito de R$30. Então, significa que o preço permanece 300, mas o custo vai abaixar para 270, porque ele me deu um crédito de 30. Então, gente, crédito é dinheiro. Crédito diminui o custo. Veja que custo é diferente de preço. Uma empresa do Simples Nacional vai acontecer mais ou menos isso. Se uma empresa do Simples estiver vendendo uma mercadoria para uma empresa do lucro real e a outra empresa que não é do Simples estiver vendendo a mesma mercadoria, a outra empresa que está fora do Simples vai dar um crédito maior e o custo dessa que está comprando vai ser menor. Aí muita gente fala assim: ah, mas aí é muito fácil, é só a empresa do Simples reduzir o preço. Será que é possível? A vida real de um empresário? Eu não tenho margem para reduzir preço nas minhas empresas. A maior parte dos empresários não tem também. Se eu reduzir preço, eu fico em prejuízo. E eu não quero isso. Saca? Então você vai ter que ajudar essa empresa do Simples a pensar: será que o IBS e a CBS não vale a pena eu calcular fora do Simples? A reforma tributária trouxe essa possibilidade, tá bom?
Então, você vai ter que pensar nisso. E isso é um serviço que você pode já vender para os seus clientes. Você já começa educando os seus clientes para você vender esse serviço. Como que é educando os seus clientes? Você planta a sementinha. Você faz reunião. Eu faço isso. Ô cliente, você já está por dentro do que vai mudar na reforma tributária? Aí eles falam, mais ou menos. Nenhum está 100% por dentro. Eu vou te fazer uma reunião de 40 minutos, sem custo nenhum, para te explicar o que muda. Pronto. Plantou a sementinha. Eu não vou com PowerPoint nas minhas reuniões, eu vou com uma planilhazinha onde eu mostro, olha aqui a diferença de competitividade que você vai sofrer por estar no Simples Nacional depois da reforma tributária. Saca? Beleza? Bom, então esses são os passos para um planejamento tributário. Eu vou só falar aqui para resumir, a gente ir para a segunda parte, que é ler as notícias tributárias, tá? Primeiro ponto é escolher o melhor regime tributário da empresa, simples, real ou presumido. Simular essa carga tributária para os próximos 5 anos em cada regime. Aí você vai precisar da ajuda do seu cliente. Como é que você vai saber quanto que ele vai ter de receita daqui a 3 anos? Tem que ter uma projeção, algum critério. Você vai mapear todos os créditos tributários que essa empresa tem, ou seja, tudo que ela compra. Tudo que ela compra, como que ela contrata. A mão de obra é terceirizada ou é CLT? Porque com a reforma o que for terceirizado vai dar crédito, CLT não. Quarto, quais benefícios fiscais que essa empresa tem, esse setor tem? Certo? Tem muito benefício fiscal ainda. 5, você vai analisar tudo o que ela pagou a maior no passado, se ela não pode pegar isso de volta. E 6, você vai analisar o impacto da reforma tributária para essa empresa. Beleza, gente? Que maravilha. Top das galáxias. Vamos para a segunda parte, que é ler o valor econômico. Vamos ver se tem alguma bomba hoje? Deixa eu dividir a tela. Eu não estou no Instagram porque deu pau lá. Então, vamos para a legislação. Tem uma notícia trabalhista. Ministros do STF caçam decisões sobre pejotização. CARF anula multas milionárias aplicadas em importação. Vamos ver? Essa é trabalhista, mas eu quero ver do que é, porque pejotização tem impacto no tributário também. Vamos ver aqui o que é essa notícia. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Beleza. Ministros do STF caçam decisões sobre pejotização. A Justiça do Trabalho já suspendeu mais de 14 mil processos sobre o tema. Tem a foto de um advogado chamado Luiz Amaral. Ele tá com uma camisa... não sei se é branca, se é azul claro, tô em dúvida. Sem gravata, muito bem. Com um sorriso no rosto, ele é um homem com cabelo grisalho. Bem lisinho o cabelo dele, grisalho. Certo? Não conheço, porque é trabalhista, né? Não ouvi falar. Muito simpático. Simpático sujeito. Vamos ver aqui, do que tem essa notícia. O Supremo Tribunal Federal tem cassado decisões de juízes que desrespeitam a ordem de suspensão das ações que discutem a contratação de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para prestação de serviços, a chamada pejotização. É o tema trabalhista em repercussão geral, com maior número de processos no país. A Justiça do Trabalho já suspendeu mais de 14 mil casos. Os dados constam do painel de gestão de precedentes lançado pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho. O assunto tratado... Deixa eu tomar mais água. O assunto... Vou continuar lendo, abre aspas. O assunto tratado no tema 1389 tem quase o dobro de ações sobrestadas em comparação ao segundo colocado. Esse aqui é só dados, vamos ver o que mais. A contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas é comum em diversos setores, como representação comercial, corretagem de imóveis, saúdes e entrega por motoboys. No tema,
389, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam do assunto, até o julgamento do mérito. Serão analisadas, além da validade desses contratos, a competência da Justiça do Trabalho para analisar esse tipo de ação e a quem cabe o ônus da prova na alegação da fraude. Advogados trabalhistas que defendem as empresas, no entanto, vêm reclamando do grande número de ações que continuam a tramitar, apesar da ordem de suspensão. Em um caso, por exemplo, que discutia a possível ocorrência de fraude na contratação de um trabalhador como pessoa jurídica por uma empresa de tecnologia, o juízo da 45ª Vara de Trabalho de São Paulo suspendeu o andamento, mas só depois de ter realizado uma audiência no dia 15 de maio, quase um mês depois da decisão da suspensão. Em outros casos, foi necessário ingressar com uma reclamação no Supremo para garantir a suspensão dos processos. Segundo o advogado da empresa no processo, Luiz Eduardo Amaral de Mendonça, quase todos os novos casos de pejotização que são distribuídos na Justiça do Trabalho só são suspensos após a audiência inicial ou após tentativas de conciliação. Os juízes tentam celebrar acordo entre as partes e, se negada a tentativa, suspendem a ação. Não vou ler tudo aqui porque não teve mérito, né? É só o juiz que não está suspendendo. Mas deixa eu fazer um comentário. Deixa eu parar de compartilhar. Por que pejotização é extremamente importante para tributário a partir de agora? Já é importante, mas vai ser muito mais. Deixa eu só ver a pergunta aqui do Eujácio. Bom dia. O crédito se assemelha uma compra de produtos com cashback? O efeito financeiro pode ser, mas é bem diferente, viu, Eujácio? Mas o efeito financeiro pode ser isso mesmo, porque se você compra uma mercadoria por 100 e você recebe um cashback de 30, na verdade o seu custo foi 70, tá bom? O efeito financeiro é parecido, do mesmo jeito que se você compra por 100 e você tem um crédito de 30, o custo também é 70, tá? O efeito financeiro é igual, mas os institutos são completamente diferentes, tá bom? Completamente diferentes, certo? Você tem que saber o que dá e o que não dá crédito dentro das normas da legislação tributária de cada tributo, pelo menos hoje em dia. Depois que tiver IBS e CBS, vai ser igual para todo mundo. Beleza. Bom, pejotização. Vai por mim. Quando as empresas de serviço perceberem a bomba que vai ser a reforma tributária, elas vão fazer pejotização à torta e à direito. Isso vai dar trabalho para os advogados trabalhistas e para nós também. Qual que é o efeito tributário da pejotização? Se eu contrato uma pessoa CLT, sobre o salário dela, eu vou pagar lá mais ou menos 28% de contribuição previdenciária, não é? Agora, se eu contrato ela como uma PJ, eu não vou pagar isso. Ela vai emitir uma nota fiscal de prestação de serviços. Nessa nota fiscal vai ter o ICMS, vai ter o ISS, vai ter PIS/COFINS. Não vai ser muito mais barato do que eu pagar os 28% de contribuição sobre a folha. Fora que eu não vou ter risco de não vou ter que pagar 13º, não vou ter que pagar férias, não vou ter que pagar nada para essa pessoa, não vou ter que recolher FGTS, beleza? Hoje em dia já tem uma baita vantagem de você contratar via PJ ao invés de CLT. Com a reforma tributária mais ainda. Porque as empresas de serviço, qual o maior custo delas? É a mão de obra. E mão de obra não dá direito a crédito. Não dá direito a crédito. Mão de obra não dá direito a crédito. Mas se ela contratar via PJ, aí dá. Beleza? Tá bom? Então, o que vai ter de empresa de serviço quando vir que
a alíquota do IBS e da CBS, se ela estiver fora do Simples, obviamente, vai ser 28%, 29%, a gente ainda não sabe bem certinho. Quando ela vê essa bomba, ela vai falar, meu Deus, eu preciso de crédito, vou mandar todo mundo embora e pejotizar. Aí a bomba vai vir. Acusação de fraude, tanto no tributário quanto no trabalhista. Beleza? Por isso que pejotização é um tema trabalhista que impacta muito o tributário. Beleza? Próxima notícia tributária. Deixa eu dividir a tela de novo. O que era mesmo que eu já esqueci? Legislação. Ah, não, não é tributário aqui o tema, viu? Pejotização já li. Aqui, ó. CARF anula multas milionárias aplicadas em importações. Vou ler aqui a matéria. CARF anula multas milionárias aplicadas em importações. Decisões que beneficiam a Unilever e a Richemont, eu não sei se é assim que pronuncia, foram proferidas por colegiado especializado. Tá a foto do Caio Quintela. Cara, esse sujeito é extremamente inteligente. Eu não sei se ele é ou foi juiz do CARF, tá? Mas tudo que ele escreve, leiam, ele escreve sempre no Valor Econômico, vale muito a pena. Caio Quintela. Ele tá de terno preto, com a camisa branca embaixo, sem gravata. Ele tem um cabelo bem lisinho, preto, castanho escuro, na verdade. Tá de barba também, não tem cabelo grisalho, é bem preto, tanto barba quanto cabelo. Tá com óculos, quase não dá pra ver a armação do óculos dele, é bem transparente. Vamos ver aqui do que se trata, ó. A Unilever do Brasil e a Richemont, dona da marca Cartier e Montblanc, nossa, que chique, conseguiram afastar no CARF. O que é a CARF? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É o tribunal administrativo que fica lá em Brasília. Beleza? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Elas conseguiram afastar multas milionárias aplicadas pela Receita Federal por suposta fraude em importações. As decisões da segunda turma apontam que é necessário haver provas concretas para a acusação e não apenas indícios. Vamos continuar lendo. O entendimento é importante por ter sido proferido por um dos novos colegiados especializados em questões aduaneiras. Segundo tributaristas, isso poderia aumentar a chance de vitória na Câmara Superior, última instância no CARF. Esses conselheiros afirmam, trazem análises mais precisas e, nos dois casos, indicam que é necessário verificar se a autoridade fiscal foi capaz de apresentar provas inequívocas de que houve ocultação do real adquirente da operação mediante fraude ou simulação. No processo da Unilever, a turma derrubou uma autuação de 482 milhões. Caraca! O caso envolve importação de desodorantes da Argentina. A Receita Federal aplicou multa de 100%, meu Deus, sobre o valor aduaneiro. Para a fiscalização, os produtos foram desembaraçados mediante fraude e simulação com ocultação do real interessado. Ou seja, o fisco falou, você está importando e não é você que está importando, é outra pessoa, você está fingindo. A alegação foi de que as importações já se destinavam a adquirente, a Unilever Brasil, apesar de terem sido feitas por intermediária, a Unilever Brasil Industrial, entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020. De acordo com o órgão, o intuito da ocultação do real adquirente seria sonegação de tributos, especialmente PIS e COFINS, que são recolhidos com base no preço praticado pelo estabelecimento importador, não incidindo no próximo elo da cadeia. A Unilever Brasil, onde, segundo a Receita, se concentra a margem de lucro esperada pelo grupo. Vamos descer mais. Em seu voto, deixa eu só ver aqui. Unilever Brasil. Tá. Em seu voto, porém, a relatora do caso considerou que, para se configurar a infração, não basta a existência de meros indícios,
como a proximidade das datas de desembaraço, entrada e saída das mercadorias. Para ela, a fiscalização fez uma análise presunçosa de estimativas de custos da mercadoria em comparação aos valores praticados em operação de compra e venda entre Unilever Brasil e Unilever Brasil Industrial. Não se está a negar que o levantamento realizado pela fiscalização em relação aos indícios do presente processo seriam hábeis a ensejar a abertura de processo fiscalizatório e aprofundamento na produção de provas, mas definitivamente não são suficientes para sustento da acusação de interposição fraudulenta de terceiro. Gente, eu preciso... Deixa eu parar de compartilhar. Leia esse acórdão para eu compreender a operação, tá? Ler na matéria e não consegui compreender 100% dessa operação, não. Mas, basicamente, isso é uma coisa boa. A lógica é... O fisco está dizendo que a empresa cometeu fraude. Que quem importou não era quem importou, era outra pessoa. Então, ela fingiu. Toda vez que há fingimento, isso é fraude. Certo? Aí a decisão foi favorável para a empresa, por quê? Falou, fisco, você está falando que é fraude, você tem que provar, meu filho de Deus. Não é só indício, não. Você tem que provar bem provado. Isso serve para servir como analogia em qualquer caso de planejamento tributário. Planejamento tributário é muito comum o fisco falar que teve fingimento. Não, é fachada, que é não sei o quê. Então, né? Isso é muito útil também para usar como analogia, tá? A fraude tem que ser provada pelo fisco. Beleza? Bom, não temos live amanhã, nem sexta, por quê? Porque tem feriado. A gente se vê na segunda. E deixa eu mostrar aqui, ó. Meu livro impresso. Ficou pronto, só falta a transportadora trazer na minha casa, ó. Reforma tributária comentada. Com a minha linguagem didática que vocês conhecem. Aqui é só a parte geral da reforma tributária, até o artigo 83, que é a parte que todo mundo precisa saber. Beleza? A versão online e com o curso online já tá aqui no link, mas o físico logo estará disponível porque as impressões estão prontas. Fiquei sabendo ontem. Eba! Beijo!